Olá a todos, tudo bem? Olha, ótimo. Eu sou o professor Jean Matias, para quem não me conhece, sou professor do SESC Senai há 5 anos, ministro as componentes de comunicação oral e escrita, leitura e comunicação, saúde e segurança, qualidade no meio ambiente e por aí vai. Sou professor do tecnólogo também, há praticamente há 5, 6 anos. Estou na unidade pela mesma quantidade de tempo. Então, dentro desses dois contextos, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre alguns assuntos como documentação técnica. Vocês estavam trabalhando com o professor Alisson e ele rompeu um momento com vocês o conteúdo. Então, foi me proposto para eu trazer para vocês uma, um conteúdo que complementasse, né, todo o que ele falou ou adquirisse ou adicionasse. Então, vou trazer para vocês, foi me dado 20 horas, em torno de uns 5 dias. Será, deixa eu trazer o cronograma para vocês aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com vocês desde ontem estou trabalhando com vocês. Entrei numa live ontem com a maioria de vocês a partir se não me falha a memória, a partir das 8 horas até as 9. Foi somente 1 hora, então não devo passar tudo. E por isso que eu vou repassar o conteúdo, ok? Então vamos lá. No dia 18, ontem, eu trabalhei o que é texto técnico e alguns tipos não cheguei a complementar tudo. Vou passar uma tarefa para vocês, vou mostrar todinho como vai funcionar, as características do dia 20 do texto técnico que eu vou mostrar também para vocês, o exemplo prático de relatórios que eu vou mostrar para vocês e a apresentação em si na segunda-feira. Relaxem, na segunda, eu vou mostrar para vocês aí todo esse contexto do que vai acontecer, como vai acontecer. Eu não vou deixá-los a ver navios, eu vou sempre dar um demonstrativo do que é e como fazer, ok? Então vamos lá. Bem, para iniciarmos, eu quero trazer para vocês o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula, como vocês podem ver, é conhecer o que é documentação técnica. O que é um documento técnico? Quais são os tipos, características, textos e por aí vai. Toda essa documentação técnica que eu estou trazendo para vocês é para mostrar a facilidade que um técnico em eletrotécnica tem para criar e administrar documentos técnicos, ok? Então, beleza. Dentro do objetivo da aula de hoje, eu vou trazer para vocês o que é uma documentação técnica, tipos e características que eu vou deixar para uma próxima aula. Na primeira etapa que nós iremos ver o que é uma documentação técnica. O que é uma documentação técnica, professor? Então vamos lá. Documento técnico é um texto. O que é um texto? Você está no WhatsApp. Lá em cima tem um texto com o seu nome. Aquilo ali, aquela junção de palavras é um texto. Tá? Então, esse texto preparado, você vai criar um texto, vai opinar, você vai digitar um texto ou escrever um texto à mão, que ele, no conteúdo do texto que você for escrever, você vai colocar assuntos, fatos técnicos ou científicos. Traduzindo, dentro desse contexto técnico, dentro desse texto, você vai trazer informação sobre algum assunto da sua área determinada, por exemplo. Se eu sou jornalista, eu vou trazer assuntos técnicos da área de jornalismo, de publicidade e propaganda, de administração, de direito e por aí vai. Tudo dentro desse texto. Eu vou dar uma opinião técnica sobre o uso de epilímetro. Não sei se esse é o termo correto. Eu não sou da área de vocês. Por exemplo, amperímetro. Desculpe. Vou trazer uma opinião sobre amperímetro. Vou colocar uma opinião lá falando que amperímetro é inviável para determinados tipos de coisa. Ok, é uma opinião técnica. Toda vez que eu trago essa opinião técnica em um texto, ele se torna um texto documento técnico. Por quê?
O que você fala a partir dali é de total responsabilidade sua. Então, é uma opinião profissional sobre determinado assunto que você assume o risco, depois de ter dado a opinião, que as pessoas que estão ouvindo, elas podem colocar o que você disse em prática. E se isso, porventura, der errado, ela tem a documentação técnica de quem as ensinou. Ou, se isso der certo, eles vão replicando para outras pessoas fazerem o mesmo. Ok? Beleza. Em suma, resumindo, são opiniões e relatos que somente um profissional específico pode relatar, baseados em muitos outros textos, dados e observações. Ok. Quando eu vou dar alguma opinião profissional, eu tenho que me basear em algum texto técnico. Não é eu acho, como vocês vão ver à frente. Toda vez que eu vou trazer uma informação, passar uma informação para outra pessoa, eu vou atrás de dados, eu vou estudar a fundo, eu vou pesquisar, eu vou discutir comigo mesmo, mas será que isso é viável para eu escrever em um documento que as pessoas podem ler e elas podem interpretar dessa mesma forma que eu estou escrevendo? Então, beleza. Toda vez que um texto técnico ou um documento técnico é criado, o que pode ser um documento técnico? Um e-mail pode ser um documento técnico? Pode. Quando você manda um e-mail opinando, fazendo, em suma, um relatório, fazendo o relato de algum item que você fez, ou que você acompanhou, ou que você montou, aquele documento, aquele e-mail, se torna, a partir de agora, um documento. O conteúdo dele, o que está escrito no e-mail, ele pode ser ou não técnico. O que vai garantir que esse documento, esse e-mail se torne um documento técnico? O conteúdo. Esse conteúdo tem que estar explicando sobre algum assunto da sua área, alguma opinião, algum parecer, alguma recomendação, alguma passo a passo de montagem em linguagem técnica. Tudo isso, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp pode se tornar um documento técnico. Como, professor? Algumas pessoas falam assim, não, o documento técnico é uma folha formatada de acordo com as normas da BNT. É, também. Mas hoje em dia, tudo que se possa comprovar que foi dito por você está se tornando uma documentação técnica. Hoje, infelizmente, as nossas redes sociais, nossos e-mails, nossos WhatsApps estão se tornando uma forma de registro. Estamos sendo registrados. O que é registrado? Salvo tudo que você está falando. Está salvo e está lá que foi dito por você. Então, aquilo é utilizado como base de argumento e como base para ensino ou base de dúvida. Se você for lá na sua rede social, eu sigo um de vocês na sua rede social, e eu vou lá na sua rede social e você fala para mim sobre, você coloca lá um vídeo, você falando sobre tomada, eu vou olhar para aquilo lá e falar assim, nossa, realmente é isso mesmo, eu vou replicar. Ótimo! Você se tornou, além de um influenciador, aquele vídeo se tornou uma gravação da sua ideia, repassada para as pessoas e registrada que você falou tudo aquilo que você disse no vídeo. Ok? Beleza. Uma palavra técnica para isso o quê? Documentação técnica é parecer. O que é parecer? Não é, tem um significado de parecer. Eu me pareço com uma pessoa. Não, não. Nesse caso aqui, é do ramo jurídico-administrativo. Parecer significa uma opinião na visão profissional. Exemplo, eu ligo para um de vocês e falo assim, pessoal, eu estou com uma dúvida aqui, eu gostaria de um parecer de vocês sobre a instalação correta para a minha empresa. O que vocês me dizem? Pronto, vocês vão analisar o meu problema, vão ver o que eu estou precisando, vão fazer um relatório e vão me dar um feedback. Ok? Feedback. O que é feedback? Eu sou emissor, vocês são receptores. E quando vocês falam assim, eu pergunto aqui, todo mundo entendeu? Sim. Aí quando vocês me respondem sim, vocês estão me dando feedback. Quando vocês respondem a quem perguntou, sempre vai ser um feedback. Beleza. Algumas regras básicas para se fazer um documento ou se ter uma documentação técnica. Primeiro, médico não dá parecer sobre eletrotécnica.
Eletrotécnico não dá parecer sobre engenharia civil. Jornalista não dá parecer sobre cirurgia, a não ser que ele tenha uma segunda formação. Tem muitas pessoas que estão entrando em algumas áreas ou vendo um vídeo pelo WhatsApp ou pelo YouTube e pensam a partir daí que são técnicos. Técnicos não é só quem monta uma, uma tomada, porque isso aqui qualquer um pode fazer. Mas por que montar a tomada desse jeito? Quais são as consequências? Pensar além do óbvio. Isso é uma visão técnica. Pensar além do que o pessoal pode ver. Tem pessoas que vão ver assim que esse aqui é um grampeador. Ótimo. Para o técnico, tem toda uma mecânica por detrás. Será que por que está funcionando mal assim? Será que essa mola está desse jeito? Tudo uma visão técnica por trás. Então, tem que diferenciar. Pessoas não podem dar opinião no que ela não entende. E vocês, a mesma coisa. Jamais façam uma documentação técnica, que isso pode ser usado contra você em uma forma jurídica. Jamais dê uma opinião sobre o que você não sabe. Eu não sei. Ok, busque uma formação sobre, ou busque conhecer, tenha experiência. Não adianta eu estudar um assunto e passar, porque eu posso só decorar e passar para vocês e eu vou esquecer isso. Quando eu vou falar ou dar uma opinião técnica, primeiro, eu tenho que conhecer o assunto. Segundo, eu tenho que dominar o assunto. Vocês vão falar de eletrotécnica, então tem que dominar a eletrotécnica na prática e na teoria. Ok? Então, beleza. Se o médico for formado em medicina e nas horas vagas fez eletrotécnica e jornalismo, ele poderá dar opinião em ambas as áreas, desde que seja que domina. Então, eu acabei de falar. Se você domina uma área, fale sobre ela. Se você não domina, não fale sobre ela. Porque quando as pessoas falam do que não sabem, elas acabam passando vergonha. Por quê? Elas jogam o nome que elas estão fazendo no lixo, assim, no estalar de dedos. Ok, qual que é a observação que tem que se fazer? Primeiro, esse cara tem formação. Quando eu vou ver algum documento técnico, ou uma aula, ou o que for, primeira coisa que eu tenho que saber, formação. Esse cara é formado para isso? Segundo, esse cara, além de formado, ele tem experiência? Porque diploma é só um pedaço de papel que comprova que você fez alguma coisa. Mas para comprovar que você fez alguma coisa que está escrito no seu diploma, eu tenho que saber se você sabe fazer na prática. Aí a história muda, né? Então, beleza. Segunda regra básica. Dentro de documentação técnica, jamais, em hipótese alguma, nunca poderá usar a palavra ou frase, é uma frase, não a palavra, eu acho. Por quê? Por que eu não posso usar a palavra eu acho? Primeiro, quando eu uso a palavra eu acho, vamos lá, quando eu uso a palavra eu acho, eu apresento um achismo, algo que eu não tenho certeza do que eu estou falando. Então, uma documentação técnica, ela é, quando eu vou digitar um documento, por exemplo, esse slide pode ser considerado um slide técnico? Pode. Depende do conteúdo que ele apresenta. Então, quando eu entro com um conteúdo técnico, com documentação técnica, que eu estou falando sobre um assunto, que eu sei do que eu estou falando, do que eu estou registrando, depois eu assumo que eu fiz, isso é uma documentação técnica. Só que aí eu tenho que ter um outro fator. Além do achismo que não pode ter, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Porque quando as pessoas vão pedir o seu auxílio, elas vão pedir o auxílio para uma pessoa técnica. Você nunca, jamais vai no médico, e o médico que nunca foi na escola ou na faculdade, e você vai pedir auxílio para ele. Doutor, você faz uma cirurgia em mim? Aí ele fala assim, não, eu nunca fiz essa aula de cirurgia, mas a gente tenta. Eu acho que vai dar certo. Pô, você vai ter confiança num profissional assim? É a mesma coisa de vocês. Quando vocês entram com a hipótese de começar a falar eu acho durante o ambiente de trabalho de vocês, as pessoas vão perder a credibilidade em vocês. Esse cara está falando balela, esse cara fala coisa com coisa.
e ele não sabe nem o que ele está falando. Quando a pessoa ela sabe do que ela está falando, já é outra coisa. As pessoas vão em busca de você pelo que você sabe, pela confiança que ela tem em você. Então, por isso que ela busca um profissional. Ela busca um profissional, um técnico, que saiba o que está falando e que seja dominante no assunto que ele está falando. Hoje, eu sou especialista em comunicação. Ótimo. Como? Atuei pra caramba no ramo de jornalismo. Tenho uma empresa do ramo de comunicação. Estou trabalhando há 6, 7 anos nesse ramo. Então, eu vou me moldando com a experiência. A formação é necessária? É necessária para ter um título. Só que aí, o conteúdo que eu estou aprendendo naquele diploma, eu tenho que saber colocar na prática, senão vai ser só mais um pedaço de papel que estou guardando dentro de uma pasta catálogo ou dentro de uma gaveta. O conteúdo do curso tem que ficar aqui, eu tenho que dominar o que eu aprendi. Quando eu falar, olha, estou escrevendo sobre isso porque eu tenho certeza. Mas como você vai ter certeza? Estudando, vendo, testando, experiência. Testando, pensando. Hoje, um técnico eletrotécnico bom é aquele que pensa antes de agir e não age depois de pensar. Por quê? Ou age e depois pensa. Esse é o termo correto, senão o outro fica a mesma coisa. Quando eu penso e ajo, as consequências são bem menores, porque eu penso, poxa, se eu fizer assim, pode dar erro, pode dar isso, isso e isso. Aí, quando eu ajo sem pensar o que eu vou fazer, eu podia ter pensado de uma outra forma. Esse é quem não é técnico. Os técnicos pensam para elaborar um documento técnico. Por que o pessoal, quem é técnico, trabalha muito com documentação, relatório? Porque todo passo a passo que ele faz, ele escreve, relata o que está dando, que deu certo e o que deu errado. Para quem for replicar a mesma coisa, ter os relatos de quem realmente sabe o que fez, que deu certo, que não deu certo, e o próximo que vir fazer a coisa certa que você ensinou e testou para saber se deu certo ou não. Ok? Beleza. Dentro disso, vamos para o próximo. Ok. Dentro do documento técnico, quando você for escrevê-lo, nunca, jamais você deve escrever eu, você, eu fiz. Não, jamais. Todos os documentos devem ser escritos em técnicos, é óbvio, em terceira pessoa. Por quê? Deixa uma coisa menos eu. Coloca nós ou para todos. Vamos ver um exemplo. Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Sempre escreva em terceira pessoa, seja do plural ou do singular. Singular, o que é singular? Ele ou ela. Plural, eles ou elas. Mas como assim, professor? Como que eu posso aplicar isso? Esse aqui é coisa de escola, professor. Sim. Cara, um técnico tem que dominar informática, porque ele vai ter que digitar os documentos dele, e português, porque ele vai ter que continuar pegar o conhecimento técnico dele e colocar na ponta do dedo para escrever um relatório, um documento. Ok? Singular. Um exemplo. O painel de distribuição está com má conexão. Após o funcionamento do setor, o funcionário do setor relatar. Plural. O painel de distribuição está com má conexão, após os funcionários do setor relatarem. Qual que é a problemática aqui? O que difere uma frase da outra? Primeiro, para se caracterizar uma frase no singular, a frase tem que estar falando de uma só pessoa. Mas como? Somente dele. Por que dele? Eu não estou falando de você. Eu não estou falando assim, você relatou. Não, estou falando, ele relatou. Então, não seria assim. O painel de distribuição está com má conexão. Após o funcionário relatar. Funcionário do setor relatar. Aí eu tenho aqui, no plural, a mesma frase. O painel de distribuição está com má conexão após os funcionários. Então, na frase anterior, eu estou falando que uma pessoa viu.
Essa é a ideia que eu quero causar no meu leitor. No leitor que está lendo o meu documento técnico. Por exemplo, se o seu chefe está lendo um documento técnico, um relatório que você fez, está falando assim, mas só o funcionário viu? Aí ele vai atrás. O que é esse funcionário? O que ele viu? O que ele sentiu? Aí sim ele vai abrir margens para outras análises. Quando eu venho com o plural, eu falo, ó, não foi só uma pessoa que viu, não. Após os funcionários do setor relatarem. O que significa isso? Poxa, os funcionários do setor relatou. Primeiro, quantos funcionários tem esse setor? Que horas eles trabalham? Que momento eles... Tá vendo? Abre a mente para uma análise maior, para chegar num problema objetivo e dar uma solução efetiva através de uma análise textual. Simplesmente você colocou isso em um relatório, que nesse relatório, quando o cara foi ler, ele disse assim, nossa, então, após os funcionários do setor relatarem, funcionários, o que estou fazendo? Estou dando a oportunidade para quem estiver lendo analisar pelo meu ponto de vista que eu relatei, eu ouvi, escrevi o que eu ouvi, e a pessoa que está lendo é como se estivesse do meu lado no momento que eu estava escrevendo. Ok? Beleza. Regra básica número 4. Na regra básica número 4, você não entende o que escreveu. Ou melhor, se você não entendeu o que você escreveu, os outros também não vão entender. Algumas pessoas escrevem assim, não julgando de forma alguma, depende muito se a pessoa foi preguiçosa porque não quis escrever ou não teve oportunidade para aprender o correto, né? Principalmente aquelas pessoas que compram um diploma para que tem um ensino nem o quinta série do fundamental e vai e compra o diploma de ensino médio para fazer um curso superior. Tem demais? Tem. Eu já tive muitos alunos do técnico, eletrotécnico, que passaram por isso, que fizeram isso. Então, eu tenho que sentar com eles e escrever. Em ver, a gente não julga de forma alguma, porque a gente não sabe a realidade de todos. Então, eu sentei e falei assim, olha, já que você não participou, não teve a oportunidade de participar de uma escola, vamos tentar, deixa eu tentar ensinar você, resumir praticamente quase 8 anos em mês, 2 meses, 6 meses, depende. Então, aí eu vou pegar na mão, literalmente, vou ficar do lado, isso, está certo, ó, vamos tentar mudar. Então, quando as pessoas têm oportunidade e não querem, diferente das pessoas que não têm oportunidade e querem aprender, né? Então, beleza. Um exemplo que eu peguei assim, veio por cima, o empregado, o empregador, ele contratou um profissional e esse cara, ele não tinha formação técnica e escreveu da seguinte forma. Ele fez um relatório assim, ó. Olha só o relatório que ele começou a fazer. O painel distribuinte foi relatado por pessoas que nele relataram que não funcionou bem porque viram as lâmpadas piscarem. Faz sentido? Faz, mas é só que eu tenho que ser um pouquinho, como pode dizer, decifrar o que ele está tentando fazer. Para ser exato, para ser fácil para entender, todos entenderem, o técnico, ele é como se fosse ele brincar com um quebra-cabeças. Um texto é um quebra-cabeça. Se você pega peças que não estão fora da ordem, você não consegue, quando você distanciar, você não consegue entender a formação daquela imagem. Um texto bom é como se fosse um quebra-cabeça com as pecinhas certinhas aonde elas deveriam estar encaixadas, que eu afasto e eu vejo uma imagem. Aqui, quando eu falo, o painel distribuinte foi relatado por pessoas que nele relataram, eu não consigo imaginar. O texto tem que fazer que o cara que esteja lendo imagine naquele momento ou ele vendo aquela situação. Para que ele entenda, por exemplo, eu vou falar sobre o nosso amigo aqui, o grampeador, eu tenho que descrever o que está acontecendo com ele em riqueza de detalhes para o técnico ou uma outra pessoa que vai ver o relatório entender o que aconteceu com ele e o passo a passo que eu tomei, né, para se tornar uma documentação técnica ou instrução. Beleza. Um exemplo de um texto feito por um técnico. O painel de distribuição classe 001
está com mau funcionamento. Opa, então, aqui eu coloquei um texto aleatório, mas suponhamos que, quando eu falo painel de distribuição classe 001, aí o cara vai pensar, o painel de classe 0, aquele grande, tal formato e por aí vai. Está com mau funcionamento. Aí ele já começa, ele vê primeiro o painel, aí ele imagina o painel na frente dele. Ele vê todos os componentes do painel. Nos itens disjuntor. Aí fala aqui, ó, painel de distribuição classe 001 está com mau funcionamento nos itens. Opa, então é mais de um. Disjuntor. É como se ele abrisse o painel e falasse, esse disjuntor, esse aqui. Eu estou escrevendo para que a pessoa imagine ela fazendo aquela coisa, como abrir, está analisando no local. Mas isso, a pessoa está numa outra instituição que ela só tem como base fotos e o próprio texto, que é o documento técnico sobre o que foi relatado ou instruído para fazer. Beleza. Regra número 5, que remete muitas vezes à regra 4. Por quê? Se você não escreve para você entender, as pessoas não vão entender. Ó, uma regra básica você escreveu, pega o texto que você escreveu, leia, mostre para a pessoa, depois leia. Porque quando você lê pela primeira vez, parece que não passou erro de forma alguma, porque saiu da sua cabeça. Quando você mostra para uma pessoa e a pessoa te mostra o erro, aí você fala assim, não é mesmo, hein? Passou esse erro. Isso auxilia na hora da produção de qualquer documentação técnica, ou relatório, ou qualquer texto. Porque aí você vê com os olhos de quem irá ler. A gente não escreve para nós escrevemos para a pessoa que vai ler. Então tem que ser fácil para mim e para ela entender. E quando ela entender, ela tem que entender o meu pensamento. Ok? Beleza. Saiba para quem vai escrever. Não tem como eu escrever para uma pessoa que eu não conheço. Eu tenho que saber se esse cara ele entende do meu assunto. Quem é esse meu público que vai ler? Meu público é um superior que ele é formado nisso, então eu tenho que escrever a altura dele para o relatório ou documentação técnica. Beleza. Se é uma pessoa que não sabe tanto, eu tenho que fazer um documento técnico, eu vou fazer um documento técnico, mas só que um documento que se explique, né? Isso ajuda a pensar em palavras e termos técnicos para quem sabe o significado deles. Ou você coloca de uma forma que um jovem, que não é da área, entenda. É dessa forma que eu quero que vocês pensem. Poxa, se porventura eu escrevo para uma pessoa que sabe o que significa, por exemplo, falácia. A palavra falácia. O que significa falácia? Eu vou colocar assim num contexto. Infelizmente, falácias são ditas diariamente. Pronto. E se eu explicar para quem não conhece? Infelizmente, falácias, que são mentiras, são ditas diariamente. Poxa, parece que eu abri um parênteses e coloquei, ó, isso é uma mentira. E expliquei o significado de falácia. Agora, se eu falar falácia mais uma vez, as pessoas vão saber o que eu estou falando. Ok? Palavras técnicas. Dei um exemplo aqui, ó. Exemplo da regra 5. Palavras técnicas. Será de suma importância a elaboração de um novo diagrama elétrico para a edificação. Poxa, esse cara escreveu bem. Por que eu falo que esse cara escreveu bem? Ele sabe do que está falando. Porque ele colocou também com segurança, parece que o texto foi formado por um técnico mesmo, e eles têm segurança e sabem escrever bem. Aí, agora, o mesmo texto, praticamente, mas simplificado para as pessoas que não sabem e as pessoas que sabem entenderem o mesmo contexto. Esse primeiro exemplo aqui, eu estou mandando esse texto somente para um tipo de pessoa, aquela que sabe. No segundo, eu estou mandando para as pessoas que sabem e também que não sabem. Então, vamos lá. É importante criar um diagrama elétrico. O que é um diagrama elétrico? O que é isso? Aí eu abro parênteses. Por que eu abro parênteses? Suponhamos que esse parênteses ele não existisse. Ó, vim aqui, deixa eu tirar esse parênteses aqui, ele não existisse.
Aí seria assim a frase, ó. É importante criar um diagrama elétrico para a edificação. Ficaria a mesma coisa das palavras técnicas em cima. Só que aí eu abro um parênteses para explicar. Quando eu vou usar parênteses? Parênteses são utilizados quando eu vou explicar a palavra anterior dita antes dele, ou palavra anterior. Exemplo, diagrama elétrico. Eu estou explicando o que é diagrama elétrico. Por isso que eu coloquei um parênteses na frente de diagrama elétrico, porque eu estou explicando ele. Então seria assim: é importante criar um diagrama elétrico. Aí o que é diagrama elétrico? Igual a um mapa com desenhos que mostram detalhes sobre os circuitos elétricos. Estou tentando mostrar de uma forma simplificada, mastigada, figurativa, dinâmica, o que é um mapa elétrico. Aí a pessoa vai começar a ter uma noção. Aí, se ela quiser aprofundar ainda mais, ela vai e pesquisa sobre o assunto. Né? Beleza. Aí eu continuo a frase. Fechei o parênteses e vou continuar a frase. Para a edificação. É como se fosse esse parênteses uma frase dentro da frase. Só que esse parênteses que está aqui, se eu tirar ele aqui, a frase continua fazendo o mesmo efeito. Se eu colocar ele explica um termo anterior a ele. Ok? É difícil? Não é difícil. É pensar. Pense um pouquinho. Ó, para a edificação. Edificação? O que é edificação? Edificação, para quem é cristão, é palavra, uma frase, uma palavra, ou um sermão, ou quem é católico, evangélico, algo que te melhore. Só que quando eu vou para o ramo de engenharia e construção, por aí vai, edificação é um outro assunto. É a mesma palavra, só que com outros significados, que significa construção, casa e prédio, ou prédio. Então, quando eu for falar edificação de novo, lá na frente dessa frase, o que vai acontecer? Simplesmente a pessoa já sabe que edificação é uma casa de construção. O que vai começar? Quando eu falar edificação, o que ele vai imaginar? Ele vai imaginar uma casa, ele vai imaginar um prédio, uma construção sendo realizada. Assim, ele tem como desenhar na cabeça dele o que eu estou fazendo. Isso significa interpretar texto. Isso que é interpretação de texto. É você imaginar o passo a passo do que está sendo escrito e você entender o que o texto quer dizer. Sabe aquele quebra-cabeça? É quando você fala assim, caraca, eu entendi a imagem que está aqui. Agora a imagem daqui faz sentido. É isso que é uma interpretação. E é isso que o texto técnico tem que trazer. Nossa, então é isso. É essa imagem que ele queria mostrar. Né? Então, beleza. Infelizmente, não tem como auxiliá-los em 5 dias a interpretação e por aí vai, em poucas aulas, para entender o contexto de texto, montagem, como fazer um parágrafo, como fazer uma frase, aí seria um tempo maior, né? Beleza, vamos continuar. Tipos de documentação técnica. Primeira documentação técnica. Eu trouxe, resumi alguns, porque existem uma porrada de documento técnico. Nossa, existe mais, artigo técnico, notícia e vídeo técnico e por aí vai. Só que aí eu trouxe para vocês o básico que a área de vocês apresenta, né? Baseado em um livro do técnico eletrotécnico do SESC Senai, que tem ele em PDF para vocês, vou ver se eu acho para vocês disponibilizar, que é muito bom também para vocês terem como base. Não adianta só ter uma apostila, não adianta. Eu tenho que entender o que está escrito na apostila. Por exemplo, sobre que vocês receberam a apostila. Quando você não entende cada pecinha do quebra-cabeça que está dentro de um texto lá dessa apostila, e você não consegue ver a imagem de longe, quando você está lendo, você lê e não entende nada, você não entendeu a imagem que está naquele parágrafo. Então, é impossível você continuar lendo algo que você não entendeu. Então, por isso que eu estou tentando trazer o máximo de figurativo para que vocês imaginem. Okay? Eu fiz um exemplo com o pessoal ontem de imaginação. Exemplo. Eu quero que você, onde você estiver, você faça um exemplo comigo. Deixa eu ver se vai dar certo. Não, não vai dar certo. Tá.
está bem grandinho. Depois eu subtraio ele. Eu quero que você faça um exemplo comigo. Feche o olho, onde você estiver, e somente ouça a minha voz. Você está ouvindo a minha voz e eu digo para você assim: você está na sua cozinha ou está na cozinha de alguma casa que você gosta. E na cozinha onde você está com um copo na mão. Aí o fogão abre, depois eu puxo a cadeira e depois um copo que estava sobre a mesa aparece na minha mão. Aí o cachorro que está latindo continua latindo. E você vê que é um cachorro preto. Aí o gato entra, abre o olho. Parece que a cena ficou confusa, que eu pulo de uma cena, eu pulo de um item, eu pulo de um personagem para o outro, eu fico confuso. Quando eu entro num texto técnico, essa é a ideia. Não complicar, é descomplicar numa visão técnica. Vamos fazer o mesmo exemplo. Fecha o olho. Você está sentado na mesa, na cadeira, né, da sua cozinha, onde você gosta, bem naquela cadeira que você tem até a marca onde você senta. Você pega um copo na sua mão esquerda, com a sua mão direita você leva à mão uma garrafa de vidro que contém Coca-Cola ou refrigerante, ou suco, o que for. Você vai encher esse copo com a mão direita, você vai segurar o copo com a mão esquerda para que o líquido não caia. Você sente o gelar do líquido na sua mão esquerda. Agora, alguém passa por você, pode ser alguém, algum amigo, ou mãe, o que for, esposa, passa por você, vai até o fogão, abre a tampa do forno e a fecha. Depois você olha para a sua esquerda e vê um cachorro seu ou de algum vizinho que entra na sua casa todo feliz e que vai pedir carinho e você estende a sua mão esquerda a ele e começa a acariciar a cabeça dele. Fecha, abre o olho. Quando cria uma cena que ela tem um passo a passo, que ela tem uma cronologia, que ela tem um significado para cada etapa, eu consigo criar uma harmonia na imaginação do meu leitor. Essa ideia, quando eu fui escrever sobre, por exemplo, Arduino, não é chegar a falar sobre o Arduino e depois começar a colocar outro assunto, depois voltar para o Arduino. Cria um passo a passo, uma etapa. Por exemplo, o Arduino queimou. Que queimou? Quando queimou? O que queimou? Quais são as etapas que ele foi queimando? Aí por aí vai. Beleza? Então, vamos lá. Vou subtrair isso aqui, fica mais fácil para vocês me verem. Ok. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que é normas, instruções, relatórios, pareceres e por aí vai. Normas técnicas. O que são normas técnicas? Norma é algo para normalizar. Falar assim, olha, para você dirigir aqui no Brasil, você segue uma norma, que é as leis de trânsito, que regem, que são normas para regulamentar, para você dirigir adequadamente, sem machucar ninguém e sempre direitinho. Né? Então, beleza. O que são normas? As normas são baseadas em acontecimentos, acidentes e outros. Por quê? Quando começa a acontecer alguma coisa demais, começa a dar prejuízo ou prejudicar alguém, eu tenho que criar uma norma para aquilo não acontecer. Olha, todo mundo está levando choque, porque anda descalço. A partir de agora é proibido andar descalço. Eu crio uma norma. A partir de agora é para normalizar. Todo mundo anda com um calçado. Beleza. O que norteia um órgão a criar regras? O que norteia uma instituição? O que leva uma instituição a criar regras? É aquilo anterior que eu disse, mas vamos lá. Elas ajudam a profissionais a escolherem os melhores equipamentos e ferramentas para suas funções estabelecidas. Traduzindo, eu vou criar uma regra, uma norma, muitas das vezes na área de vocês, para auxiliar vocês no pensamento, para ver o que é bom, o que é ruim para uma determinada situação. Criar regras para que adquirirem e escolherem esses equipamentos ou funções,
ajudam também a nortearem como fazer uma determinada função. Ok. Dentro desse contexto geral, vou tirar aqui para ver se tem isso. Dentro desse contexto geral, primeiro, qual que é o objetivo de uma norma técnica? Opa, o que é norma? É um padrão que todos têm que seguir de uma formação técnica. Opa, mas se não tivesse uma norma técnica, o eletricista podia falar que é técnico. Por quê? O eletricista, ele tem um limite, que é normalizado. Para ele, você é limitado. E se eu for eletricista e eu não tiver uma norma que me rege, eu posso escrever, eu posso fazer um projeto e assinar. Pronto, sem CREA. Mas agora, com a norma técnica, o técnico eletrotécnico pode assinar projeto até não sei quantos volts. Além disso, tem que ter o CREA e por aí vai, por aí vai. Porque são normas para que normalize a categoria, né? E todo mundo trabalhe certinho e quem não tem as mesmas qualificações, não faça o que você faz. Por isso que as normas servem para, separar, normalizar, você faz isso, esse faz isso, se você quiser fazer isso, você tem que fazer isso, né? Então, vamos lá. A exemplo, nós temos as NRs, que vocês vão ver a longo prazo, que são as normas regulamentadoras. Vocês vão ver muito mais sobre a NR10, que é a norma regulamentadora 10, que vai falar uma coisa sobre a área de vocês. Espera aí um pouquinho. Para que as NRs foram criadas? Primeiro, uma norma regulamentadora, ela foi criada pelo Ministério do Trabalho. Por exemplo, categoria profissional de jornalismo. Todos os jornalistas, pela norma regulamentadora, devem trabalhar 6 horas diárias, começando tal hora, com isso, como regra. Ok. Para que estão fazendo isso? Para ninguém ultrapassar os limites. Olha lá anterior. Criar limites que o empregado ou o empregador iriam ultrapassar de forma impiedosa ou impensada. Traduzindo, se deixar, alguns empregadores querem que vocês trabalham mais de 8, 6 horas, mais de 10, 15 horas, tranquilamente. Mas tem regra para isso, para normalizar as categorias, para normalizar também, além das categorias, normalizar o seu trabalho. Eles falam, para deixar o seu trabalho realmente, como posso dizer, sério, valorizado, eles criam uma regra para isso. Foram criadas também para prevenir e promover foram criadas a fim de promover a saúde e segurança do trabalho das empresas. Isso não precisa nem colocar, porque principalmente vocês que são do eletrotécnico, que trabalham com alta tensão ou baixa tensão, o que for, vocês devem seguir regras para uso de EPI e respeito aos EPCs. Então, por que eles foram criados? O EPI e EPC. Será que foi só para encher o saco que o cara fez um curso chamado Técnico de Segurança do Trabalho para ficar no seu pé enchendo o saco? Não. Então, eles sabem por que escreveu aquilo ali. Então, se tem aquela norma, é porque alguém escreveu baseado em acontecimentos que ele não quer que isso volte a acontecer. Ok? Sua função principal é garantir o cumprimento das LT, a consolidação das leis trabalhistas. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, na consolidação das leis trabalhistas, se é um livrinho, eu não tenho ele aqui mais. Deixa eu ver. Não tem ele aqui mais. Nesse livrinho tem todas as regras que regem os trabalhadores no Brasil. Não são todas as categorias, mas a básica está toda ali. Férias, 13º, como funciona o descanso remunerado, o descanso, alguma coisa lá que eu esqueci, o descanso interjornada, tudo está escrito lá na CLT. Por quê? Essas normas, que são regras, item por item, o que deve ou não fazer, está escrito lá para normalizar, padronizar. É a mesma coisa. Quando você escreve uma norma, você, por exemplo, como técnico, pode escrever uma norma. Se você está escrevendo, olha, nessa empresa, norma usar sapato de borracha, exemplo. Que nunca teve naquela empresa, mas você está normalizando, porque você sabe, como técnico, eletrotécnico, que pode, naquele ambiente onde você trabalha, ter uma descarga elétrica e por aí vai. Aí o cara, para entrar na sua área,
Você criou uma norma para que ele siga. Você está criando aquela norma porque você sabe do que você está falando e sabe das consequências do não seguir aquela norma para aquela pessoa. Então, você vai criar uma regra, que é uma norma, em um documento, criar o que pode e o que não pode e regras de punição, se a pessoa desrespeitar. Ok? Beleza. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de normas regulamentadoras ou normas técnicas. Primeiro, vocês vão conhecer, isso aqui são o básico do básico da BNT. Eu peguei todas, tá? Isso aqui é só normas regulamentadoras, mas tem algumas normas da BNT, da NBR. Tem algumas aqui, ó. NBR, a norma regulamentadora 05, que fala sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o próprio nome já diz. A norma regulamentadora 6, que é equipamento de proteção individual. Por que eu devo utilizar equipamento de proteção individual? Lê lá. Vocês vão entender o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve através dessas normas. Por que o cara que escreveu isso aí, quem que escreveu isso aí sobre normas, sobre equipamento de proteção individual? Um técnico, provavelmente técnico de segurança do trabalho, que analisou as consequências e riscos que estavam acontecendo e criou a obrigatoriedade de uso de determinados equipamentos para que aquilo não voltasse a acontecer. Então, teve estudo, teve paciência, teve uma forma de escrever que as pessoas entendessem o que eu estava escrevendo e a importância do que eu estava escrevendo. Okay? NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR10, que vocês vão ver a longo prazo, que é a segurança em instalações e serviços em eletricidade, e a NR17, que é a ergonomia, que fala sobre postura, locais como posso dizer, iluminação de local, circulação de ar, é mais para a saúde do trabalhador, o bem-estar dele, né? NR23, proteção contra incêndio, NR35, trabalho em altura, e por aí vai. Na NR17, só voltando também, altura de móveis, que deve ficar para que você se posicione melhor para trabalhar, por aí vai. Vocês têm que também dar uma olhadinha na NR17. Por quê? Alguns de vocês vão não só ficar na prática. Se Deus quiser, alguns de vocês também vão ser chefes e vão ter uma sala para vocês trabalharem. Então, você tem que se sentir confortável na sala também. Ok? Beleza. Um exemplo bem rápido da NR10. O cara que escreveu isso, olha o título que ele colocou. O cara que escreveu isso aqui é um técnico. Vamos lá. Medidas de proteção coletiva. Medidas. Opa. Etapas ou itens que eu tenho que pensar para proteção. O que é proteção? Que eu não machuque ninguém. Mas quem? Coletivo. Todo mundo que está à minha volta. Tá, beleza. Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicáveis mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir a saúde a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, nesse item aqui, falando assim, olha, quando for trabalhar, pensa não só em você, pensa um todo. Se eu fosse pegar esse texto que eu acabei de ler aqui e colocar ele à distância para eu ver se tem alguma imagem, eu viria eu trabalhando e eu pensando na segurança dos meus colegas. Ok? No item 2, olha só. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece esta NR, e na sua impossibilidade de emprego de tensão de segurança. Poxa, vamos interpretar? O cara que escreveu isso aqui, ele escreveu de uma forma técnica, é óbvio, falou assim, olha, eu vou trabalhar, tira a energia do item que você está trabalhando, para a sua proteção e proteção dos demais. Porque imagina, você está trabalhando, começa a levar um choque do seu colega num ato de vontade de te salvar e cata em você para te puxar, ele também ele passa a ser um condutor elétrico e vai ficar naquela fila de pessoas levando choque e possivelmente, se seu colega for cardíaco, tiver algum risco cardíaco, ele pode morrer e você ser responsável. Beleza. Tipo de documento
2, que é a instrução, isso aqui, ó. Ajudar na execução de passos de manutenção, montagem, montagem de diversos serviços. Quando você fala em instrução, você fala da seguinte forma: Jean, você vai reto, dá 5 passos, pega na maçaneta com a sua mão direita, gire ela para baixo, puxe levemente a porta, passe para o outro lado, com a sua mesma mão direita, você vai puxar ela de volta para onde ela estava, vai trancar. Depois que você trancar ou soltar a maçaneta, ela vai trancar automaticamente. E você vai dar 5 passos à frente depois de fazer tudo de volta. O que é instrução? Você vai criar um passo a passo, mas sabendo o motivo por que aquele passo a passo foi criado. Por exemplo, é a mesma coisa de você comprar um carro novo e não ler o manual. Aí, quando você começa a sentir barulhos, ouvir barulhos, é porque você fez alguma coisa errada no carro. Eu não sabia, mas tem um jeito certo de você fechar a porta do carro, porque senão ele vai ficar com barulho para sempre. Aí você fala assim, mas fecha a porta de um carro, é algo tão simples. Mas tem um jeito certo. Por que a pessoa que te instruiu, está lá no manual, que é de instrução, fala, ó, para você fechar a porta, primeiro, pega na maçaneta, puxa ela, solta ela, parará. Ele fez isso para te instruir a evitar um erro. Porque esse erro já foi descoberto e testado lá atrás e eles deram uma solução com um caminho correto para se fazer. Só que o que acontece? Infelizmente, poucas pessoas seguem essas instruções. Objetivo da instrução: auxiliar na diminuição de tomadas de decisão por pessoas que não estão qualificadas ou não conseguem ver uma solução para ser tomada. Exemplo, se eu falar para você assim, ao carregar o seu celular, não use ele enquanto estiver na carga e ligado à tomada. Por que eu falo? Se eu sou um técnico de segurança e eu tenho na área, sou um técnico de segurança, sou um técnico de segurança, um bombeiro, o que for, ou sei lá, de algum órgão de segurança, a gente testou que se ele estiver na bateria carregando e você estiver usando, pode trazer consequências de explosão. Eu estou falando isso da boca para fora? Não, então porque foi testado. Estou te dando uma instrução para você não fazer. Então você pode fazer ou não. Só que aí, o objetivo da instrução é fazer que você pense menos, porque você não tem muitas das vezes o nível, e haja mais de acordo com o que eu falei. Se eu falei, eu testei antes, eu vi que deu errado. Por isso que eu documentei, coloquei lá certinho o que você deve fazer, para que você não erre igual eu errei e se machuque. Por quê? Você não precisa passar pelo mesmo erro que eu cometi. Exemplo, você vai fazer esse passo a passo aqui e vai dar tudo certo. Esse é o objetivo da instrução. Ok? Beleza. 3. Relatórios. Aí eu entro no ponto legal. Relatórios. Relatar um acontecimento ou experiência de uma visão profissional. Opa! Então, eu estou vendo uma coisa e eu vou escrever o que eu estou vendo, só que quando eu for começar a escrever, eu tenho que escrever numa linguagem técnica. Qual é o objetivo do relatório? Descrever com riqueza de detalhes em um ponto técnico o que aconteceu, viu ou foi relatado. Quando o leitor lê-lo, deve-se imaginar no local. Então, quando eu começar a relatar, é igual lá, por exemplo, na NR10, quando a pessoa começou a escrever aquele texto, ele imaginou que você, quando fosse trabalhar, tomasse as medidas de segurança. Aí, suponhamos que um colega seu toma choque. Aí você vai colocar no relatório. Às 10 horas da manhã, o colega tal, falando de tal, paraná, paraná, tomou uma carga elétrica, paraná, paraná. É como se eu estivesse, quem estivesse lendo, eu sou o seu superior, eu não estava no local. Então, como se eu estivesse vendo aquela cena através do seu texto. Ok? Exemplo, um cliente te contrata para mostrar a você um problema. Ele contratou um eletricista que instalou em 3 banheiros da empresa dele chuveiros. Olha bem esse exemplo. Mas,
Alguns funcionários relatam que estão tomando choque. Outros sentem cheiro de queimado. Por fim, outros notam uma oscilação na rede elétrica ou ao acioná-lo. Então, não é um, não é dois, não é três, é vários. O cliente te solicita um relatório sobre o que está acontecendo. Note, o objetivo do trabalho que ele te contratou é relatar o que está vindo de errado. Na sua visão profissional, o que você está vendo de errado, de problemático ou certo, que está levando aqueles problemas a acontecerem. Aí, aí você vai e começa a ver uma cena, você entra no banheiro e você fala assim, meu Deus, o que esse cara fez? Primeira coisa, olha como tem essa relação. O cara usou um plug. Tem uma norma regulamentadora que proíbe isso aqui. Aí, para aterrar, para o pessoal não levar choque, ele aterrou, pegou um copinho de plástico e aterrou com o fio terra. Não preciso nem falar, vocês estão vendo. O segundo, aparentemente é tranquilo, mas tem algo de errado de acordo com as normas. E o terceiro? Aí você entra no terceiro chuveiro, terceiro banheiro, você fala assim, meu Deus, o cara, nossa, quem que fez isso foi muito barato. Porque o cara que faz isso é muito em conta. Não é? Um técnico não faria isso. Por isso que o técnico é mais caro. Porque o técnico sabe o porquê e o motivo do que está fazendo. Beleza. Imagina você tomando banho aqui, sem querer você vai mudar a temperatura, esse trem arranca daqui ou quebra uma parte e simplesmente só fica a parte positiva e você toma choque, esse trem queima. Eu não sei, vai que esse trem sai daqui, você troca o positivo pelo negativo e o fio terra está aterrado junto com o negativo e se trocar aqui, a pessoa que não sabe, isso pode explodir. Eu não sei. Então, isso aqui foi uma maior anarquia. Olha só, por que eu estou colocando essas imagens? O que diz a ABNT? O que a ABNT diz? O que é a ABNT, professor? A Associação Brasileira de Norma Técnica. A Associação Brasileira de Norma Técnica, ela cria regras para tudo coisa que você imaginar. Por exemplo, regra para formatação de texto, regra para formatação de imagem, regra para, sei lá, regra. Ela tem que criar regra para padronizar, para que nada aqui no Brasil vire anarquia, vire aquela que tem tudo sem regra, ok? Para criar um padrão, para normalizar, olha, calma todo mundo, para dar tudo certo. Associação Brasileira, de acordo com a ABNT, norma brasileira regulamentadora 5.410 de 2004, olha só o que esse camarada fala. De acordo com essa norma 5.410 de 2004, no item 9, no item 9523, que é subparágrafo, fala assim, ó, aquecimento elétrico de água. Esse é o subtítulo. Só para você ter uma ideia, é somente o subtítulo que o cara, se for simplesmente um eletricista, ele não vai querer ver isso aqui, né? Então, para ele, é instalar e ir embora. Ele aprendeu assim, ele viu na internet, deu certo, e vai embora. Só que quando o cara é técnico, ele lê só norma. Então, ele está fazendo alguma coisa que é certo perante as normas e que é certo que isso não vai causar um problema. Aquecimento elétrico de água. A conexão do aquecedor elétrico de água ao ponto de utilização deve ser direto, sem o uso de tomada de corrente. Aqui, se o cara fosse técnico, só de ler isso aqui, ele já não instalaria chuveiro daquela forma, né? Beleza. Ele procuraria outros meios. Exemplo, como seria um relatório, isso aqui colocando em texto agora, a gente começou a ver exemplos de texto a partir de agora, de como o texto, toda aquela situação fosse relatada. O cara falou assim, pode ser um documento técnico pelo e-mail, não precisa nem formatação, mas se você puder colocar uma folha de Word com a logomarca da sua empresa, ou sua logomarca, o seu nome de CREA, beleza. A formatação vai depender muito do contexto. No primeiro, exemplo. No primeiro banheiro, vistoriado às 15h55, foi notada uma instalação amadora, onde o chuveiro foi instalado através de um plug macho
a uma tomada. Além disso, foi instalado um pouco abaixo da tomada um copo contendo terra, onde o fio terra do chuveiro foi aterrado. Opa! Você consegue imaginar a cena do que você viu? Você consegue passar no texto. Para a pessoa que está lá, vai ler depois, imaginar a mesma coisa. No segundo banheiro, a cena se repete, mas sem o copo com terra. O aterramento, em visão normal, não é percebido. No terceiro e último banheiro, o cano com o chuveiro está tensionando o fio e mais uma vez está instalado por um plugue macho e uma tomada a uma tomada. E a qualquer momento pode se desplugar e causar um acidente. Pronto. Eu relatei o que eu vi. Eu fui contratado só para ver o que estava de errado. Pronto, eu vi. Falei para ele. Só que aí ele não me pediu um parecer. Aí eu mandei esse relatório para ele, tempos mais tarde, ele vai mandar um parecer, vai pedir um parecer, olha só. Mas o que é um parecer? Parecer. Diferente um pouco do relatório, mas com os mesmos contextos. Não muda quase nada. O relatório você descreve o que você viu. Aqui você dá a sua opinião sobre o caso. Então vamos lá. Exemplos de parecer sobre chuveiro. Aí o cara fala assim, fulano, me dá um parecer sobre aquele relatório que você viu, que você fez. Olha só. Os chuveiros foram instalados de forma amadora por um profissional não qualificado que colocou em risco a vida dos usuários. Eu dou um puxãozinho de orelha baseado no contexto que você pode escrever. Pois ele aproximou uma carga elétrica de um condutor água, onde o usuário estaria desprevenido de seguranças básicas para não correr riscos de receber uma carga elétrica. Essa forma de instalação contradiz a recomendação da ABNT, NBR 5410, 2004, e coloquei o item. Eu estou falando assim, ó, eu não estou falando balela. Isso aqui é uma norma. Isso aqui, ó, eu tenho provas que ele está errado. Pronto, aí você colocou uma prova. Dentro dos fatores relatados, as instalações devem ser refeitas tomando os seguintes passos. Primeiro, eu falei por que eu vou fazer a mudança, baseado em que eu vou fazer essa mudança, por que eu estou fazendo, já baseado no relatório que eu fiz, agora eu estou afirmando que a minha opinião está formada dentro desse pensamento e eu vou fazer isso, isso e isso, pensando num bem maior que anteriormente o cara não pensou. Show? Beleza. Notaram? Relatório pode ser um, pode ser outro. Mas ambos podem conter em um relatório técnico. Ah, como assim? Em um só documento, em vez de eu mandar dois documentos separados, eu posso colocar um junto com o outro. Mas aí entra um formato, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Okay? Outro documento técnico é o projeto. O que é um projeto? O seu objetivo é detalhar um problema, dar uma solução a ele e persuadir o cliente ou o superior a colocar em prática. Vocês vão ter aula de desenvolvimento de projeto. Por quê? Um projeto é você pega uma problemática, pesquisa como aquele problema chegou naquela situação, qual que é uma solução aparente para ele, quanto tempo essa solução vai dar um feedback, quanto tempo vai precisar para colocar essa solução em prática, qual essa ideia em prática que você está dando como profissional, quanto isso vai custar e quais são os benefícios que ela vai trazer para a empresa. Tudo isso dentro de um projeto. Por isso que um técnico ele é muito mais cobrado, porque antes de colocar em prática, o pessoal quer ver isso no papel, para ver se compensa. Né? Aí você vai ter que usar o seu oral, que a aula é oral escrita, oral, falar. Então, você vai ter que argumentar. Ah, o projeto é bom por isso, isso e isso, porque eu tenho certeza que isso vai dar certo, porque foi baseado nesse estudo, nesses cálculos, nisso. Ah, eu acho que vai dar certo, porque eu acho que esses cálculos estão certos. Nunca seu projeto vai ser certo. Na versão anterior, eu tenho certeza que os cálculos estão certos, você tem certeza que a sua solução vai ser boa. Isso tudo em um projeto, que vocês mais desenvolvem de projetos, vocês vão ver. Okay?
Para fazê-lo, o técnico iria pesquisar problemas em um determinado contexto. Primeiro, estudar uma forma para solucionar os valores e tempos beneficiosos. É o que eu acabo de falar. Esse documento técnico, ele vem numa formatação da BNT. Sabe aquele projeto que tem capa contra capa, resumo, introdução, parará? O relatório técnico, ele é o relatório técnico. O relatório técnico e o projeto são dentro daquela formatação. O que muda se é ou não de uma instituição. Okay? Mas a gente vai ver exemplo mais à frente. Agora, eu vou pausar aqui e vou gravar um vídeo à parte sobre a atividade que vocês vão fazer. Certinho?